Fala aí, meus consagrados, muito boa noite, sejam bem-vindos, né, aqui à nossa primeira aula do nosso evento Namoro Católico na Prática. É isso aí, seja muito bem-vindo, muito boa noite, você que está aqui conosco no primeiro dia do nosso evento, esse evento que foi criado a pedido dos nossos próprios seguidores, né? Que sempre viram aí que a gente trazia muito conteúdo a respeito de relacionamento e pediram, né, um conteúdo com um pouco mais de tempo, né, com mais tempo para discutir, com mais tempo para conversar. E hoje estamos aqui com esse evento que denominamos de Namoro Católico na Prática, para trazer mais conteúdo para você a respeito de relacionamento católico. Exatamente, né, a gente aqui que veio aqui para o YouTube, né, para trazer aqui essas duas aulas para vocês depois de tantos pedidos, né, lá no nosso Instagram, né, que é onde a gente consegue falar pra galera mais um pouco sobre relacionamento, mas é aquela coisa tipo de história que, né, demora ali uns 15 segundos cada história, então a gente não consegue trazer um conteúdo mais massivo, né? Então assim, a pedido da galera, de tanto a galera pedir lá no Instagram, nas nossas caixinhas e tudo mais, a gente pensou, por que não trazer pra cá, né, para o YouTube como um evento onde a gente consiga dar uma aula mais massiva, com mais conteúdo para realmente ensinar de verdade pra galera com conteúdo mais firme, né? Exatamente. Aqui a gente consegue conversar mais, né? Como o Afonso falou, lá nos stories a gente consegue passar muita coisa na própria caixinha de perguntas, nos comentários, no feed, mas sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? Então, exatamente por isso que a gente está aqui hoje, né? E para inspirar vocês aí, por que não falar dos milhares, né, de casais que já foram formados a partir do apostolado do humor, né? Seja por terem se conhecido em algum evento presencial, que nós já fizemos, né? Alguns eventos presenciais em algumas capitais do Nordeste, ou até também no Vai Dar Namoro, né? Nosso evento mensal aí, onde nós reunimos ali as pessoas que estão à procura de alguém. Então, já formamos muitos casais, né? Já formamos em todos os sentidos, né? De dar formação e de também juntar. Então, a gente recebe até feedback de pessoas que já casaram ou estão para casar e se conheceram no apostolado. Então, para nós é uma imensa alegria, né, uma honra, né? poder ter esses cases, esses casos aí, né? Então, para nós é uma imensa alegria. Então, assim, dando continuidade, né, o evento aqui, né, do Namoro Católico na Prática, a gente vai trazer para vocês, né, alguns assuntos importantes para poder explicar para vocês como é que funciona o namoro católico na prática, né? Exatamente. E para começar, né, vamos entender o que é de fato o namoro, o que é de fato o relacionamento católico, né? A gente sempre diz aqui, resumidamente, que o namoro ele é a preparação para o casamento, né? E aí eu sempre gosto de dizer para a gente encarar a vocação ao matrimônio, né, como um itinerário, né, entre a vida de solteiro até o casamento, até a família, né? E o namoro, ele vem sendo aí uma fase muito importante desse itinerário, né? Por mais que seja ali, digamos assim, não existe no namoro um sacramento, né? Existem algumas bênçãos, né, para namorados, oração dos namorados, tudo isso, claro, a igreja reconhece esse momento como uma fase muito importante, e apesar dela não ser aí, não ter um peso de sacramento, mas é essencial para a vocação ao matrimônio. É onde o casal, ele vai, a gente costuma dizer também que é um tempo de concórdia, né? Ou seja, é um momento em que duas pessoas, elas unem o coração na mesma direção, né? Elas têm o coração, alinham o coração em uma mesma direção. E essa direção é Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, na vocação de cada um, né? Deus, ele se manifesta de várias formas. Então, para o vocacionado ao matrimônio, essa realização da vocação, né, ela vai se dar pela vivência do namoro, né, depois do noivado e depois do matrimônio, né, onde virão os filhos e tudo mais. Então, devemos entender o namoro como uma preparação para o casamento, para o matrimônio, certo? E é por isso que nós não devemos entrar em um relacionamento, em um namoro, se não tivermos a intenção de um dia contrair o matrimônio com aquela pessoa. Ah, mas e os relacionamentos que acabam, né? Sim, como a gente também sempre diz, namoro foi feito para acabar. Seja porque não deu certo mesmo e cada um teve que seguir a sua vida, seja porque
ele deve se transformar ali em matrimônio, né? Então, o namoro, ele, mesmo que você chegue um dia a acabar o seu namoro com uma pessoa, você deve ter pelo menos a intenção de um dia casar com aquela pessoa. Então, não entre em um namoro se você não tiver a intenção de casar, né? Dos dois lados, dos dois lados. Os dois lados devem ter essa intenção. Se um dia chegar lá, maravilha, você realizou aí sua vocação, mas se não chegar, o namoro foi feito para isso também, né? Então, o namoro ele é esse tempo de preparação muitíssimo importante, onde já se deve ser cultivada algumas virtudes, né, necessárias para viver bem já o matrimônio. Então, desde o início do namoro é importante respeitar, né, algumas regras, sim, em tudo há regras e no namoro não vai ser diferente, né? Então, existem algumas regras que devem ser respeitadas, né? Existem alguns limites que devem ser colocados também. Então, essa preparação para o matrimônio ela deve ser feita dessa forma, respeitando essas regras, respeitando a fase, né, em que se está vivendo ali, né? Porque o amor ele é isso, né? Afinal de contas, o amor ele é paciente, né? Como diz a carta de São Paulo aos Coríntios. Então, deve ser respeitada a castidade no namoro, deve ser respeitada alguma certa intimidade que só deve existir no casamento, certo? Então, é dessa forma que deve ser vivido o namoro, para que esse namoro vivido de forma sadia, ele chegue também a um matrimônio sadio. Inclusive, é isso que difere, né, o namoro católico, né, um relacionamento verdadeiramente católico, de um relacionamento mundano, né? Lá no mundo as pessoas elas não estão interessadas em viver um relacionamento, um namoro que respeite, né, essas regras. Pelo contrário, a gente vê muito hoje em dia relacionamentos mundanos que não tem regra alguma. Na verdade, a regra é não ter regra, então se pode tudo, então já se mora junto, enfim, se vive de tudo, né? Em nome do amor, mas na verdade, se a gente for parar para ver, isso não é amor, na verdade é o contrário, né? Porque o amor, o contrário de amor, ele não é necessariamente o ódio, mas usar o outro. Então, quando você usa o outro, você está aí fazendo o contrário do amor. Então, é importante se atentar a isso. E um outro ponto importante que deve ser cultivado no namoro católico é a questão da espiritualidade, né? Então, é muito importante que o casal tenha uma vida de oração, justamente para conseguir viver, né, cada coisa dessa que a gente está falando aqui. Porque a oração, ela traz graças suficientes, né, para fortificar o casal e ele conseguir viver essa fase, né, muitíssimo importante, que é o namoro em preparação para o matrimônio. Verdade. E assim, trazendo aqui, né, para a questão do relacionamento, a gente também deve pensar que existe aquela fase onde a gente vai estar solteiro, né? Sim. A fase de solteiro no relacionamento. E a gente recebe muita pergunta lá nas redes sociais, no nosso Instagram, da galera, né? E agora? Como é que eu me preparo? O que é que eu faço nessa fase solteiro? Como é que eu tenho que me comportar, não é? Muita gente até, tipo, tão jovem, mas já desesperado, tipo, com 15, 16, nem 20 anos tem ainda o indivíduo, e chega lá perguntando, meu Deus, e agora eu vou morrer solteiro porque eu não tenho ninguém? É como se fosse uma coisa assim que você tem que alcançar logo aquele namoro. Um desespero, né? Exatamente. E a pessoa às vezes não para nem para pensar que esse tempo de solteiro é um tempo onde ele pode tirar proveito disso. Não Sim. quer dizer que você está solteiro que você não pode aprender ou até pesquisar, buscar mais conhecimento sobre como viver um relacionamento. Então, assim, a gente tem que ter em mente que a época de solteiro realmente a gente consegue aproveitar para poder se preparar para um namoro. Assim como a gente utiliza o namoro para se preparar para um noivado e o noivado para se preparar para um casamento, a gente deve utilizar também o tempo de solteiro para poder conseguir aprender como é que vive um relacionamento católico, né? Para se preparar para um namoro. Então, assim, no tempo de solteiro a gente deve aproveitar para conseguir desenvolver virtudes na nossa vida, né? Todas as virtudes necessárias que a gente precisa ter para poder viver um relacionamento bacana, legal, né?
trabalhar o lado espiritual na nossa vida, porque quando a gente começa a namorar, a gente tem esse desafio de viver esse desafio do namoro ali, né? De lutar para viver um namoro bacana, legal. E a gente sempre fala da questão da espiritualidade, né? De Sim. você estar ali realmente junto, ali vivendo os sacramentos direitinho, junto do nosso Senhor, para conseguir caminhar junto com o parceiro e conseguir chegar até o matrimônio. Então, assim, a questão de desenvolver virtudes é muito importante, porque você vai precisar dessa maturidade, dessas virtudes para conseguir viver um relacionamento bacana, saudável e tudo mais. Outra coisa importante também de a gente trabalhar durante a época de solteiro é a gente desenvolver boas amizades, né? Porque Sim. as amizades, elas são essenciais para o nosso desenvolvimento como pessoa, para o nosso desenvolvimento como as coisas que a gente quer na nossa vida, no nosso pessoal, no nosso espiritual. Porque eu não estou dizendo que a gente não pode, por exemplo, ter amizade de pessoas que têm um pensamento diferente da gente, né? Mas o ideal seria realmente a gente buscar Sim. amizades com pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, né? Igual Sim. aquele ditado, né? Diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Então, realmente, a gente deve buscar aproveitar esse tempo para poder fazer, né, novas amizades com pessoas que realmente buscam esse caminho como a gente busca também, que influencie para o bem na nossa vida. Outro ponto também muito importante na questão, né, de trabalhar esse tempo de solteiro seria você também ser o que você busca no outro, né? Não adianta você querer, por exemplo, namorar uma pessoa virtuosa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que respeita a instituição, a igreja, que respeita o nosso Senhor, né? Uma pessoa que busca o matrimônio, que quer se casar, formar uma família, quer ter filhos e tudo mais, se você não é nada disso, né? Então, assim, é importante também que a gente busque ser aquilo que a gente procura no outro, né? Para que realmente as duas mentes, os dois pensamentos se casem, né? E consigam caminhar junto para poder futuramente, se for da vontade de Deus, conseguir casar. Não é porque, por exemplo, se você é uma pessoa que não busca nada disso e você encontra outra pessoa que busca, que tem todas essas qualidades, essas virtudes, e você vai pensar, caramba, aqui achei a pessoa que Deus preparou para mim, é essa pessoa aqui que eu quero. Só que você acha que essa pessoa vai querer se relacionar com você se você também não tem essas mesmas qualidades? É claro que não, né? Porque ela também busca isso em outra pessoa. Então, se ela não achar em você, vai ser muito difícil ela querer se relacionar com você para poder tentar aí, né, viver o matrimônio futuramente. Enfim, a gente ser o que busca no outro, porque senão não vai casar e a gente não vai conseguir, né? Que é o que a gente vê muito por aí, né? Não vai casar literalmente, né? A gente vê muito por aí a galera buscando aquela pessoa perfeita. Oh, meu Deus, quero aquela pessoa perfeita que é católica de verdade, tal, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não trabalha nem as próprias virtudes, então não vai conseguir, né? Deus não vai mandar essa pessoa pra você. Ela vai mandar uma pessoa que é igual a você e você vai dizer, não quero não porque essa pessoa não tem essa qualidade e outra. Mas aí você, né? Você já olhou pra si mesmo pra saber se você realmente tá sendo essa pessoa que você desejaria em outra? Fica aí o questionamento, Fica aí né? o questionamento. E também, né, uma coisa importante, né? Falando aqui em ser o que busca no outro, consequentemente, a gente acaba caindo na questão de que você deve investir em você mesmo para poder ganhar essas virtudes, adquirir essas virtudes e conseguir, né, viver um relacionamento da forma que você deseja. Então, assim, invista em você, né? Invista em você, trabalhe suas virtudes, a sua questão pessoal, profissional também, que é importante, e você vai conseguir aproveitar bem esse tempo de solteiro e vai conseguir alavancar um relacionamento top aí na sua vida. É verdade, né? Então, em toda essa sua preparação, é muito importante também que você fuja de algumas ciladas, né, que o inimigo coloca aí no seu caminho para atrapalhar a sua trajetória. E uma delas é o famoso ficar, né? Esse famoso ficar que, infelizmente, ainda alguns católicos mesmo ainda têm dúvida em relação a isso, ainda veem como uma coisa normal. Mas, para acabar com essa discussão de uma vez por todas, ficar não é coisa de católico. Ficar é pecado grave, inclusive, né? Deixa a alma totalmente afastada de Deus. E uma pessoa que comete esse tipo de pecado, ela não pode se aproximar da Eucaristia antes de se confessar, né? De se arrepender e se confessar. Isso acontece porque o ficar, ele é exatamente o contrário daquilo que propõe um relacionamento verdadeiramente católico, né? No relacionamento verdadeiramente católico, nós trilhamos ali um caminho de concórdia, né? Como a gente já falou,
Então existe ali um compromisso entre duas pessoas, entre duas almas diante de Deus. E no ficar, isso é amassado e jogado fora. Porque não existe ali um compromisso, né? E mesmo que diga, é um ficar sério, é um ficar com compromisso. Então, se é um ficar com compromisso, então por que não assume logo o relacionamento, né? Não assume logo o namoro. Qual o medo, né? Estão com medo de esconder o que de quem. Então, se não assume, então logo não existe compromisso. Então, nós católicos devemos fugir do ficar, certo? O tempo de conhecer o outro é a amizade, né? Na amizade é o momento onde você deve conhecer a outra pessoa, conhecer seus valores, seus pensamentos, seus objetivos. E no ficar, isso não deve existir, né? Para nós católicos. Então, devemos ter cuidado com isso. E você deve se perguntar então, já, né, agora, se você está preparado para assumir o compromisso do relacionamento, justamente para não cometer esse erro de ficar, né? Vou conhecer aqui a pessoa, vou ficar com ela, se der certo eu namoro. Não, tá errado, não deve ser assim. Então, antes de entrar em um relacionamento, pense se você está disposto a assumir aquele compromisso, né? E se sim, você vai usar o tempo da amizade para conhecer melhor a pessoa e para saber, inclusive, se ela é a pessoa certa para você, né? E como é que você vai fazer isso? Então você vai ver se ela tem os mesmos valores que você, se ela tem o mesmo objetivo, se ela quer realmente casar, quer ter filhos como você quer, né? E se de repente você, mas a pessoa está ali em processo de conversão, tem alguma coisa ou outra que ela não acredita ainda, se você vê sinceridade naquilo, vê que a pessoa realmente está em busca de trilhar um caminho, né, na igreja, se você estiver disposto, né, a ajudar aquela pessoa já dentro do relacionamento, nesse caso sim, é possível que isso aconteça, né? Você pode encarar esse desafio, sim é um desafio, né? Não posso deixar de falar. Então você pode encarar esse desafio, certo? Mas você deve ter certeza que a pessoa ela está realmente buscando uma mudança, está realmente buscando ali trilhar, né, os caminhos da igreja, nos valores que a igreja nos ensina, certo? E aí você vai trilhar a amizade com a pessoa, né, até ver que chegou o momento de dar um passo a mais, né? Então, quando você vê que aquela coisa bonita, né, no momento que os namorados, né, que são amigos ainda, veem que existe aquela reciprocidade de decisão, de sentimento também, né, por que não? E veem que os corações já estão ali alinhados na mesma direção, e aí já se sabe que é o momento de viver já o namoro, né, de dar esse próximo passo, sair da amizade e viver o namoro. Então você deve ficar atento a isso e, né, oficializar aí com um pedido de namoro e dar esse passo a mais, né, passar de fase, né, e viver aí a fase do namoro. É verdade. E assim, falando de namoro católico, não tem como a gente não falar sobre castidade, né? Castidade do relacionamento, né? Que é algo muito importante e também a gente vê que é algo que pega muito a galera, né? Principalmente Sim. O pessoal mais jovem, né? Relata muito aqui pra gente no nosso Instagram, lá no apostolado, a galera chega, tô com dificuldade de viver a castidade, como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso mudar? Pequei contra a castidade, será que eu consigo ainda viver a castidade no nosso relacionamento? Como é que é? Então, assim, sobre a castidade a gente sabe, né, que a castidade a gente vive, né, de uma forma onde a gente preserva o nosso corpo, né, preserva o nosso corpo dentro do nosso relacionamento, ou até mesmo fora quando a gente está solteiro, de algumas coisas, de algumas carícias, por exemplo, dentro do namoro, relação sexual com o namorado ou com a namorada, porque a gente sabe que, né, a igreja ensina que esse tipo de coisa realmente só é para ser feito em um determinado tempo específico, que é dentro do matrimônio, né, quando o casal está casado e eles podem viver toda essa questão de intimidade com seu parceiro, com sua parceira, né? Então, assim, realmente viver a castidade está sendo um desafio, é um desafio muito grande para os jovens católicos que se relacionam, mas a gente ensina que realmente é possível quando a gente tem aquela vida de oração, quando a gente tem aquela decisão realmente de querer viver
aquela castidade, querer viver um relacionamento certinho com o namorado ou a namorada. Então, assim, é possível viver a castidade nos dias de hoje? Sim, é possível. É possível porque a gente tem relatos e relatos de várias pessoas que conseguem viver a castidade, mas por quê? Porque elas realmente tomam essa decisão de querer viver essa castidade no namoro, né? Então, assim, quando você tem uma proximidade com Deus, quando você tem uma vida de oração a dois, que é muito importante também, né? Porque, assim, quando um tá bem e o outro não tá tão bem, o outro chega e ajuda, e um ajuda o outro, né? Mas quando os dois não tá tão legal, então realmente fica um pouco mais difícil de um ajudar o outro. Mas realmente existe essa questão, né, espiritual, de trabalhar o espiritual forte, mas também a gente tem que, né, estar ciente de que a gente não pode, por exemplo, se colocar em ocasiões onde a gente vai acabar vacilando. A gente sabe que vai ser mais difícil se controlar, a gente sabe que vai ser mais difícil a gente ter forças para lutar contra essa questão, né? Por exemplo, não ficar se colocando em ocasião de pecado. Você não está, por exemplo, ficando em local sozinho com a namorada ou com o namorado, né? Se você sabe que você vai estar em um local ali, né? E que você vai ficar sozinho com ele ou com ela, você está sempre evitando esse tipo de coisa, né? Aqueles beijos mais alongados, né? Que você sabe que pode acabar terminando com alguma carícia, aquela questão de mão boba, essas coisas. Está evitando esse tipo de coisa, né? Para que não aconteça de vocês acabarem caindo no pecado e pecando contra a castidade, né? E assim, é muito importante também essa questão de vocês impor, em você colocar um limite, né? Impor um limite. Você saber que aquilo ali pode levar ao pecado, vocês não fazer, né? Tem muitas pessoas que colocam um limite, mas assim, um limite assim muito, muito próximo de uma zona de perigo. Então, realmente isso não é legal porque pode acabar fazendo com que você realmente cometa aquele pecado. Então, é importante, né? Não se colocar em ocasião de pecado e sempre estar com a vida espiritual alinhada para que vocês consigam viver a castidade no relacionamento. Então é isso. Agradecemos a sua presença aqui no nosso primeiro dia do evento Namoro Católico na Prática. Amanhã estaremos aqui novamente. Contamos com a sua presença e no final da aula de amanhã teremos uma grande novidade. Então, participe na próxima aula conosco. Esperamos por lá. Muito boa noite e obrigado pela presença. Valeu, galera!